Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada um que nos ouve. Amém! É muito bom estarmos aqui de novo. Com certeza. Nós iniciamos agora mais um mergulho profundo nas páginas do texto sagrado. E na história que cerca tudo isso também. E eu estou bem animada para a nossa investigação de hoje. Bom, nosso foco nesta análise é o capítulo 10 do livro do profeta Zacarias. Um texto riquíssimo, por sinal. Demais! E para guiar a nossa conversa, a gente trouxe para a mesa as notas da Bíblia de Estudo NAA. Que são excelentes para o contexto histórico. Exato. E também os comentários bíblicos bem minuciosos do teólogo F. Duane Lancy. Isso mesmo. A nossa missão hoje é explorar um conjunto de imagens que são, assim, muito contundentes nesse capítulo. O texto fala muito sobre falsos pastores, sobre ovelhas vulneráveis e, claro, o alto custo do engano espiritual. E no centro de tudo isso a gente vai ver um plano de resgate divino que simplesmente redefine a ideia de poder e de liderança. É um privilégio enorme fazer essa investigação com você hoje. O privilégio é meu. Sabe o que torna o estudo de Zacarias 10 tão relevante para quem nos acompanha? O que seria? É que sob toda essa tapeçaria de imagens do Antigo Oriente Próximo, existe uma investigação teológica sobre a fonte da nossa segurança. Nossa, sim. A grande pergunta que o texto propõe no fundo é onde depositamos a nossa confiança quando os recursos secam? Essa é a grande questão. Quando a crise é palpável e a necessidade aperta, para onde a gente corre, né? Exatamente. É um dilema histórico que a nação de Israel enfrentou várias e várias vezes. Isso revela muito sobre a nossa própria condição humana diante da incerteza. Então vamos desempacotar isso, começando pelo contexto bem terreno que o profeta estabelece logo no versículo 1. Vamos lá. Porque Zacarias não começa com um debate teológico abstrato lá nas nuvens. Ele fala de uma necessidade básica de sobrevivência. A chuva. A chuva era tudo. Literalmente. Especificamente, o texto fala para o povo pedir ao Senhor as chuvas seródias, que são as últimas chuvas da primavera. Quem estuda a geografia e a economia de Israel logo entende que essas chuvas eram tipo o motor de tudo. Definiam a vida ou a morte no ano seguinte, né? Com certeza. Sem essa precipitação no momento exato, as colheitas de grãos simplesmente murchavam antes de amadurecer. Então não era um luxo. Era sobrevivência nacional pura e simples. E essa dependência climática toda monta o palco para um conflito cultural e espiritual gigantesco. A chuva era a verdadeira riqueza daquela terra. E a gente precisa entender o ambiente religioso da época para captar o peso desse versículo 1, né? Isso. Os povos vizinhos, os cananeus especialmente, eles tinham toda uma teologia construída ao redor do clima. Eles adoravam Baal. Exato. Baal, que era literalmente conhecido nos mitos deles como o Cavaleiro das Nuvens. O Cavaleiro das Nuvens é um título bem sugestivo. Pois é. Acreditava-se que Baal controlava os raios, os trovões e a fertilidade da terra. Então, quando Zacarias diz peçam chuva ao Senhor... Ele não está dando uma dica de meteorologia. De jeito nenhum. Ele está forçando um teste de fidelidade mesmo. A instrução é bem clara. Não busquem os deuses da fertilidade que a cultura em volta idolatra. É um chamado para reconhecer que o Senhor é o único soberano sobre a criação. Perfeito. Mas olha, tem um ponto que me intriga bastante e que o versículo 2 traz à tona. Sabendo de todo aquele histórico de alianças e milagres que Israel tinha. O Mar Vermelho, o Maná... Tudo isso. Por que o povo ainda insistia em procurar essas fontes erradas? É a grande tragédia. Porque o texto menciona especificamente que os ídolos do lar falaram mentiras. E os adivinhos viram visões falsas. Os famosos terafins. Isso, esses ídolos do lar, os terafins. Ele nos remete àquelas pequenas estatuetas que a Raquel roubou do pai dela, Labão, lá no livro de Gênesis. Exatamente. O que levava uma nação inteira, que tinha a lei de Moisés, a se apegar a essas estatuazinhas para adivinhação, em vez de confiar no Deus que divide mares. Essa é a grande tragédia da idolatria humana. E o comentário do Lindsay aborda isso com uma precisão incrível. A atração dos terafins reside na ilusão de controle. Ilusão de controle. Faz sentido. Pensa bem, o Senhor é um Deus transcendente, soberano. Ele exige obediência moral, exige uma aliança ética. Ele não pode ser manipulado, né? Exato. Ele não é domesticável.
Por outro lado, um ídolo doméstico de barro ou de madeira, Você coloca na estante. isso, coloca na estante, guarda na bolsa, ele oferece uma espiritualidade transacional, muito mais conveniente. Uma troca rápida. As pessoas consultavam os adivinhos querendo garantias rápidas para as colheitas delas, atalhos mágicos que não exigiam mudança de vida ou arrependimento. Era a tentativa de domesticar o divino para o benefício próprio. E o profeta é implacável ao descrever o resultado de buscar isso. Lindsay usa uma expressão muito forte para traduzir o que essas fontes falsas entregam. Que expressão? Consolações vazias. Consolações vazias é um paradoxo, né? Se é vazio, não consola de verdade. Nenhuma consolação real. E a consequência direta de confiar nesses líderes falsos e nessas práticas ilusórias é que o povo se vê completamente aflito, vagando sem rumo. Zacarias até compara eles a ovelhas que não têm pastor. E a gente sabe que no mundo antigo, uma ovelha sozinha não significa que ela está livre e independente. De forma alguma, significa perigo iminente. O desespero de uma ovelha sem pastor é a imagem definitiva de vulnerabilidade lá no Antigo Oriente. Elas ficam totalmente expostas. Predadores, doenças, falta de comida. Essas consolações vazias dos adivinhos eram como um analgésico que mascara o sintoma de uma doença terminal. Nossa, forte isso. Alivia na hora. Alivia a ansiedade por um instante, mas deixa a nação exposta à ruína. A liderança corrupta e os falsos profetas exploraram o medo do povo Venderam mentiras em troca de poder. e deixaram a população à mercê dos impérios opressores ao redor. O que nos leva a um ponto de tensão enorme no versículo 3. Tem uma mudança drástica de tom aqui. Bem drástica. A vulnerabilidade dá lugar à ação, mas não é uma ação pacífica. O Senhor declara que a ira dele se acendeu contra os pastores e que ele castigará os bodes. Os bodes, sim. Mas espera aí. Se a culpa primária é desses líderes, o povo enganado está totalmente isento? Foi só vitimização? Ou tem uma cumplicidade aí por terem buscado os ídolos? Essa é uma distinção muito importante no texto profético. A ira divina aqui é direcionada especificamente contra os líderes, os pastores e os bodes. Que representam quem exatamente? Na hierarquia do rebanho, os bodes são aqueles líderes dominantes, frequentemente bem truculentos, que empurram os mais fracos para longe da água e do pasto fresco. Entendi. Deus responsabiliza a liderança institucional e espiritual. Severamente, por terem pavimentado o caminho do engano. Mas o fato de o povo ter buscado os terafins mostra que a corrupção estava disseminada. Todo mundo participou de alguma forma. Sim. E a beleza da intervenção de Deus no versículo 3 é que ele não destrói o rebanho por causa da desorientação deles. Ele poderia ter acabado com tudo. Poderia, mas em vez de aniquilar as ovelhas que buscaram aquelas consolações vazias, o Senhor decide intervir diretamente. Ele mesmo assume o papel de pastor. Isso. Para restaurar e transformar essa nação que estava tão fragilizada. E que transformação impressionante que o texto descreve. A metáfora que Zacarias usa a seguir é de uma ousadia literária gigantesca, eu diria. É uma virada e tanto. O texto diz que o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará deles o seu majestoso cavalo na batalha. É um contraste absurdo. Pensa na distância entre esses dois animais. A ovelha é o símbolo da timidez, da fraqueza. Precisa ser guiada o tempo todo. E o cavalo de guerra? Na antiguidade, o cavalo de guerra é a máquina de combate definitiva. Força bruta, coragem, imponência. Como ocorre essa transição tão radical de presa em defesa para força imparável? Ocorre porque a base da identidade do povo muda completamente. Eles deixam de ser definidos pelas falsas promessas dos adivinhos. E passam a ser definidos pela presença do Senhor. Exatamente. E essa força formidável não surge do nada. Ela está intimamente ligada a uma nova figura de liderança que emerge ali de Judá. O comentário do Lindsay destrincha bem isso no versículo 4. Destrincha muito bem. O versículo apresenta uma descrição quádrupla maravilhosa desse líder, que a tradição cristã e muitos estudiosos identificam claramente como o Messias. São 4 títulos que constroem a imagem de um governo inabalável, não é?
Isso mesmo! Os dois primeiros títulos falam muito sobre estrutura. O primeiro é a pedra angular. Que é uma referência que ressoa lá com Isaías 28, versículo 16. Que evoca a ideia de um fundamento firme, a pedra principal que define o alinhamento de toda a construção. Oferecendo uma estabilidade que aqueles pastores falsos jamais poderiam dar. Perfeito. E o segundo título é a estaca da tenda. Pode parecer uma imagem simples para nós hoje, vivendo em cidades, Mas para uma comunidade que conhecia a vida nômade e os ventos fortes do deserto, a estaca da tenda era o ponto de tensão que mantinha um abrigo inteiro de pé, protegendo a família toda das tempestades. a pedra angular e a estaca da tenda lidam com o alicerce e a segurança interna da comunidade. Representam a consolidação do povo. A fundação. Mas a genialidade de Zacarias é complementar essas imagens de estabilidade com símbolos de projeção de poder. Aí entram os outros dois títulos. O terceiro é o arco de guerra. Aponta para a segurança externa e a capacidade de defesa militar contra os impérios inimigos, E o quarto título é traduzido como o governador, ou o chefe. que indica uma autoridade absoluta e confiável. Alguém que exerce uma liderança justa em contraste direto com aqueles bodes que oprimiam o rebanho. Esse novo governador usa a força para proteger. Exato. Essas 4 imagens somadas revelam que a transformação das ovelhas em cavalos majestosos só é possível porque elas estão ancoradas, protegidas e lideradas pelo próprio Messias. O impacto dessa nova liderança é sentido na mesma hora nos versículos seguintes. Nos versículos 4 e 5, o povo restaurado luta como valentes. Pisando os inimigos na lama das ruas. Isso envergonhando a cavalaria adversária. Os impérios que antes aterrorizavam eles agora são subjugados. Mas o texto faz questão de inserir uma cláusula que é fundamental. Qual? Eles não vencem por causa de um novo treinamento militar, ou porque ficaram fortes por si mesmos. A vitória ocorre exclusivamente porque, e aqui eu cito o texto, o Senhor está com eles. E essa é a essência da teologia da Guerra Santa no Antigo Testamento. A presença divina. A capacitação divina é o único motor da vitória verdadeira. Quando o Senhor está com seu povo, a cavalaria humana mais avançada do inimigo não serve para nada. Fica inútil. E o que é belíssimo na estrutura do capítulo 10 é que, depois de descrever essa vitória esmagadora, o profeta não foca no saque de guerra ou no orgulho nacional. Verdade. A narrativa transita para um desdobramento emocional muito profundo nos versículos 6 e 7. Fortalecerá a casa de Judá e salvará a casa de José. Ele promete trazer eles de volta e habitar com eles. Por pura compaixão. E tem uma frase que carrega um peso teológico monumental aí. Quando Deus diz que será como se eu não os tivesse rejeitado. Essa frase é fortíssima. Não há apenas um retorno geográfico. É uma anistia cósmica. Um perdão tão absoluto que apaga os séculos de exílio e de punição. E o resultado imediato desse perdão é que o coração do povo se alegrará no Senhor como se tivessem bebido vinho. A alegria da restauração é inebriante mesmo. E o impacto dessa promessa fica ainda mais dramático quando a gente olha para a história. O contexto da época. Quando o texto menciona a casa de José ou Efraim, está se referindo ao antigo reino do norte de Israel. E precisamos lembrar que esse reino foi obliterado pelo Império Assírio lá no ano 722 a.C. Fazia muito tempo. O povo foi deportado, assimilado, espalhado. No momento em que Zacarias está profetizando, essas tribos do norte já estavam perdidas há mais de 2 séculos. Para os ouvintes originais, a ideia de que Efraim voltaria, lutaria como um valente e teria alegria, parecia um milagre impossível. Totalmente impossível. A visão de Zacarias aponta para um reagrupamento escatológico, global e definitivo, curando de vez a fratura histórica entre o norte e o sul. E o método que o Senhor usa para chamar eles de volta é de uma poesia ímpar. O versículo 8 diz: Eu lhes assobiei e os reunirei. Deus assobiando para o seu povo através das nações. É lindo. E tem um debate interessante nos comentários sobre o que exatamente seria esse som, esse assobio. Sim, a palavra hebraica aqui tem uma riqueza que as traduções às vezes lutam para captar.
O termo pode significar um sinal. Um sinal sonoro. No passado, alguns intérpretes até associaram isso ao assobio que um apicultor do Antigo Oriente faria para atrair um enxame de abelhas. Abelhas. Interessante. É uma teoria, mas o teólogo Duane Lindsay e outros estudiosos apontam para uma interpretação muito mais coesa com o restante do capítulo. Considerando todo esse contexto de pastores e rebanhos. Exatamente, faz muito mais sentido que esse assobio seja, na verdade, o som agudo de uma flauta de palhetas. Ah, o instrumento do pastor. Aquele instrumento rústico que o pastor usava para chamar as ovelhas no final do dia. O rebanho reconhecia a melodia específica do seu pastor. Então é uma promessa de que não importa quão distante ou disperso o povo esteja, quando a melodia do verdadeiro pastor ecoar, eles vão reconhecer a voz e voltar para casa. É uma imagem lindíssima de pertencimento. A precisão desse chamado é incrível, e a narrativa não deixa dúvidas sobre a vastidão dessa restauração. O texto especifica até de onde essas ovelhas dispersas vão retornar. Da terra do Egito e da Síria. E sabemos que mencionar essas nações vai além da geografia física. São os grandes impérios. Os emblemas dos opressores ao sul e ao norte. Eles sairão desses lugares de cativeiro e marcharão em direção a Gileade e ao Líbano. Um destino muito específico. Porque exatamente Gileade e Líbano são o destino final dessa jornada. Gileade e Líbano eram famosos em toda a antiguidade por sua exuberância natural. Eram regiões de florestas densas de cedros, pastagens vastas, ricas. O cume da fertilidade. A promessa profética aqui é que a bênção da restauração será tão massiva e a multiplicação do povo será tão extraordinária que até essas regiões imensas não vão dar conta. Isso. O texto usa uma hipérbole belíssima ao declarar que não haverá lugar para todos. A geografia da terra prometida não conseguirá conter a escala do favor divino derramado sobre eles. Mas a transição desse exílio para essa terra de abundância exige uma travessia monumental, que o versículo 11 descreve. A jornada de volta. O texto narra que eles passarão pelo mar de angústia, ou mar de aflição, que as ondas do mar serão feridas e as profundezas do Nilo se secarão. Qualquer pessoa familiarizada com os primeiros livros da Bíblia lê isso e imediatamente vê o padrão literário se repetindo. É impossível não enxergar a sombra de Moisés e do Mar Vermelho aqui. Sem dúvida alguma, trata-se do grande motivo teológico do segundo Êxodo, que permeia grande parte da literatura profética. Um novo resgate. Assim como no passado o Senhor interveio de forma espetacular para libertar Israel da escravidão, abrindo as águas, ele fará o mesmo na era vindoura. Na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, o mar frequentemente simbolizava o caos indomável, não é? A oposição à ordem divina. Exato. Então, quando o profeta afirma que Deus ferirá as ondas do mar e secará as profundezas do rio, ele está declarando a soberania total de Deus sobre as forças do caos que tentam destruir o seu povo. Nenhum obstáculo natural ou político pode impedir a jornada de restauração. Nenhum. O que culmina na derrocada final dos sistemas opressores. O orgulho da Síria será derrubado e o cetro do Egito será retirado. O fim definitivo do poder autoritário que aterrorizou Israel por gerações. O cetro, que é o símbolo máximo do domínio, é completamente anulado pela autoridade do Messias. E isso nos leva à conclusão do capítulo, no versículo 12, que amarra toda essa jornada com uma promessa muito prática e relacional. O Senhor diz: Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome. Depois de tudo que analisamos hoje, desde a idolatria por chuva até o segundo Êxodo, o que significa teologicamente esse ato de andar no nome? Na tradição bíblica, o nome nunca é apenas um rótulo. Ele encapsula o caráter, a autoridade e a presença daquele que o carrega. Andar no nome do Senhor, então, Significa viver de uma forma que reflita o caráter e os propósitos de Deus. Significa que a comunidade restaurada pautará todo seu comportamento moral, ético e espiritual em obediência ao Deus que os resgatou. é o encerramento perfeito para o arco narrativo. Sim, lembra que a crise começou lá no versículo 2, com o povo andando de acordo com os falsos conselhos de terafins e adivinhos?
Começaram em desobediência e vulnerabilidade. Agora, após serem transformados, fortalecidos e guiados pelo verdadeiro pastor, o destino final não é apenas um lugar geográfico, mas um estado de comunhão e obediência constante. Eles finalmente caminharão em fidelidade. Que percurso teológico formidável nós traçamos hoje. Foi incrível revisar tudo isso. Observamos um contraste absoluto nas fontes de confiança. O capítulo inicia com a fragilidade de quem implora por chuva a ídolos mudos, colhendo apenas aquelas consolações vazias que deixam a alma vagando. Vimos a indignação divina contra a liderança corrupta e aquela intervenção maravilhosa que transforma ovelhas desorientadas em cavalos majestosos de batalha. Vimos também o surgimento do Messias como pedra angular e estaca-tenda, garantindo um segundo êxodo que não apenas transporta o povo de volta, mas destrói o caos e o cetro de qualquer império opressor. Para que finalmente eles possam andar firmes no nome do verdadeiro pastor. Antes de finalizarmos nosso tempo juntos hoje, tem um pensamento provocativo que emerge das entrelinhas dessa análise. Especialmente sobre essa queda dos impérios. Sim, quando observamos a promessa de que o mar de angústia secará e o cetro do Egito será removido, o êxodo sempre significa libertação, claro, mas também significa a destruição completa das antigas estruturas que, embora opressoras, nos davam uma falsa sensação de previsibilidade. É o conforto no cativeiro. A reflexão que fica para quem nos ouve é a seguinte: nós frequentemente clamamos por resgate divino das nossas aflições. Mas será que estamos verdadeiramente dispostos a ver as estruturas familiares do nosso próprio Egito moderno desmoronarem para que possamos ser definitivamente livres? É uma pergunta para levar para a semana. Com certeza. Que essa pergunta acompanhe os pensamentos de cada um ao longo dos próximos dias. Foi excelente estar aqui. Deus abençoe todos os ouvintes.